Climão, hein? Climão na família e climão lá na extrema-direita, viu? Tudo isso por conta aí da manifestação de ontem, que alguns estão chamando aí de manifestação, porque o Bolsonaro esperava milhões de pessoas. Segundo a USP, foram 185 mil. Comparado com o que ele esperava, é bem pequeno. Com toda a chamada que foi feita aí, é bem pequeno aí, comparado com o potencial que tem o bolsonarismo. O que mostra que parte do gado realmente está irritada com o Bolsonaro, já não se mobiliza por ele, e outra parte do gado aí realmente já não quer mais saber, já aceitou que perdeu a eleição e não quer ficar de palhaçada. Se o Bolsonaro cometeu crime, ele que pague. Então tá aí dividido o gado. Alguns apoiando o Bolsonaro até o fim, outros ainda apoiam, mas acham que ele é um covardão e que ele merece tudo que está passando porque não teve coragem de dar o golpe, e outros que até veem que talvez tenha crime do Bolsonaro, e para eles, né, talvez tenha crime, mas que pensam que aí já não é mais problema deles, bolsominions, o Bolsonaro que se vire, teve a chance aí e não fez. Então não está muito boa a perspectiva para ele. E aí as coisas pioram quando numa manifestação tão grande dessas acontecem alguns incidentes. Pois bem, o primeiro incidente que aconteceu logo antes da manifestação foi um amigo do Bolsonaro que chegou a aparecer em investigações aí envolvendo o Jair Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, que é um militar que chegou a ser assim, amigo de décadas do Bolsonaro. Isso aqui é Valdir Ferraz, amigo de longa data do Bolsonaro. Em 2022, ele confirmou que o caso das rachadinhas existia. Ele disse aqui, deu uma entrevista à Veja, em que ele diz o seguinte: olha, ela, Ana Cristina Valle, que é a ex-esposa do Bolsonaro, fez nos três gabinetes, em Brasília, no Flávio Bolsonaro e no do Carlos. Ela que fazia, mas quem assinava? Quem assinava era ele, Jair Bolsonaro. É batom na cueca. Pois bem, este muito amigo do Bolsonaro tentou acesso ao carro de som. Ele, apesar dele dar entrevista para Veja aí detonando a família, ele continuou próximo. Ele tentou acesso ao carro de som e não deram acesso a ele pro capô. Por que será que não deram acesso para ele no carro de som, né? O cara falou aí que teve realmente rachadinha nos gabinetes do Jair, do Carlos e do Flávio. Pô, estavam com medo dele pegar o microfone e repetir a mesma coisa, né? Pois é, saiu bravo, ele brigou com todo mundo, deram acesso por ser amigo da família a um segundo carro de som aí, segundo a coluna do Guilherme Amado, mas enquanto a Michelle Bolsonaro fazia o discurso, ele foi embora. Aí já começou um climão. Só que a coisa foi piorando durante o discurso da Michelle. Eu mostrei aqui, ontem, eu mostrei o seguinte: olha, enquanto a Michelle falava, o Bolsonaro estava com uma cara, mas uma cara de bunda, do começo ao fim da fala dela. Olha, eu vou mostrar aqui pra você, nem vou mostrar a fala da Michelle, vou só mostrar aqui pra você ver a cara que tava o Bolsonaro enquanto a Michelle falava. Então a Michelle tava lá falando, chorando, e o Bolsonaro tava aqui com cara de irritado. Tem várias fotos aí do ato, da Michelle no ato, e atrás dela tá um Bolsonaro assim, com cara feia, olhando pro lado, ou tá com cara de quase choro e bravo. Em nenhum momento ele sorriu, em nenhum momento ele tratou a Michelle assim como o marido que não vê a mulher. Faz 2 meses, trataria, pô, vem cá, dá um abraço, no mínimo um beijo. Deram um beijo pra uma foto, tem uma foto dos dois dando um selinho, mas só isso. E aí ficou um climão, o pessoal da extrema-direita percebeu, principalmente o pessoal ligado aos evangélicos, percebeu que, pô, peraí, não tem aquela sintonia entre o casal que em outras épocas chegou a ter. Durante o período eleitoral também se falava que não estava tendo uma dobradinha entre eles nas pouquíssimas vezes em que ficaram juntos no período eleitoral. Foram 45 dias, a Michelle foi fazer campanha para um lado, o Jair Bolsonaro para o outro, o que, se você pensar que ela era a cabo eleitoral dele, até faz algum sentido, faz, mas quando estavam juntos não se via uma sintonia. Nos eventos do PL Mulher no ano passado, a Michelle se tornou presidente do PL Mulher e passou a trabalhar ao lado do Valdemar Costa Neto. Ela e o Valdemar passaram a trabalhar mais juntos e o Bolsonaro mais alheio a isso. E ela passou a organizar a cada 2 semanas, quinzenalmente, um evento do PL Mulher. Então, todos os meses aí, de abril até dezembro, tivemos 2 eventos do PL Mulher. Só dezembro que teve um só. Tá, que aí depois começaram as férias. Tá, nesses eventos a Michelle fazia de tudo pro Bolsonaro não ir. Isso começou a causar um climão no PL. Esse climão aí agora foi externado para todo o bolsonarismo, porque tava ali toda a cúpula do bolsonarismo, eram dezenas de parlamentares que estavam ali, passaram por ali pelo menos 3 governadores, outros foram, mas não passaram, não ficaram ali durante o discurso e tudo mais. Mas tá, pelo menos 3 governadores, diz aí 5 governadores passaram
estiveram lá. 3 estavam no momento, pelo menos 3 estavam nesse momento. E aí todo mundo viu ali que não estava boa coisa entre Bolsonaro e Michele. Outra coisa que o Jair Bolsonaro se irritou muito, muito mesmo, que aí ficou outro climão, os climões vão aí se acumulando, foi que o Eduardo Bolsonaro não esteve presente. Se alguém aí sentiu falta, pois bem, o Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Eu não senti falta nenhuma, mas parece que lá o Jair Bolsonaro ficou irritado. Não é a primeira vez que o Eduardo deixa o papai na mão, não é não. O Bolsonaro, para quem não sabe, em 2016 ele foi candidato à presidência da Câmara dos Deputados, cargo que hoje ocupa o Arthur Lira. Na época quem ganhou foi o Rodrigo Maia. O Bolsonaro foi candidato, ele queria uma candidatura para aparecer nas redes sociais. Só para isso, a candidatura dele era só para marcar posição e aparecer nas redes sociais. Eu vejo uma coisa muito comum na esquerda, que é quando tem alguma eleição, tem gente de esquerda, principalmente de partidos antipetistas da esquerda, esses partidos menores, que falam, não, vamos colocar um candidato só para marcar posição, como se estivessem ainda na universidade, na faculdade, fazendo política aí de adolescente. Não. O Bolsonaro, no caso, não foi para marcar posição, né? Na verdade, ele foi candidato, era marcar posição, porém, ele já tinha o gabinete do ódio funcionando e aquilo promoveu o Bolsonaro para todo o Brasil. E o fato dele não ganhar, porque obviamente não ia ganhar, ele sabia que não ia ganhar, fazia com que as pessoas ficassem irritadas com o Congresso Nacional. Isso ajudou o Bolsonaro a eleger aí dezenas de deputados com ele 2 anos mais tarde. Pois bem, na época, o Eduardo Bolsonaro, no dia D, que era o dia da eleição, não estava, faltou, não foi. Ele não foi votar no próprio pai. E aí, um repórter tirou fotos do celular do Bolsonaro, em que o Bolsonaro conversava com o Eduardo, e o Bolsonaro dizia, olha, eu não vou te visitar na Papuda aí não. Então tá aqui, veja, tirou foto do celular do Bolsonaro e tava aqui, ele falando com o Eduardo, e ele falando pro Eduardo Bolsonaro o seguinte, ele dizia aí, olha, papel de filho da pi que você tá fazendo comigo, tens moral para falar do Renan? Irresponsável. Aí ele diz depois, mais ainda, compre pi por aí, não vou te visitar na Papuda. Aí ele diz, se a imprensa te descobrir aí e o que está fazendo, vão comer seu fígado e o meu, retorne imediatamente. Aí o Eduardo fala, quer me dar esporro? Tudo bem, vacilo foi meu, achei que a eleição fosse só semana que vem. Me comparar com o pi do seu filho? Calma lá, esse é o climão na família Bolsonaro já faz um bom tempo, você vê aí. O Eduardo chamando o Renan Bolsonaro de P, aquela palavra que começa com M, que é sinônimo de cocô, você sabe qual é? Chamando o Jair Renan disso aí, e você já vê que já tem uma treta antiga que ele fala, depois você fala do Renan, hein? Ele não me compare com ele. Você vê que a coisa tá feia. Aquela foi a primeira vez. Então não sabemos que tipo de crime estava cometendo o Eduardo Bolsonaro, a ponto do Jair dizer que não vou te visitar na Papuda. Veja, estava cometendo algum crime Eduardo Bolsonaro comprando coisas, sabe? Sei lá que tipo de coisa estava comprando Eduardo Bolsonaro. Tô bem curioso. Mas, agora, anos depois, o Jair Bolsonaro precisa do Eduardo de novo, e o Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos na CPAC. CPAC é esse evento nazifascista que tem no Brasil também, a CPAC Brasil, e tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é um evento, saiu aqui o vídeo. Nos Estados Unidos é um evento que paga para entrar, então pagam ali centenas de dólares cada um dos participantes da CPAC. E aí o evento se autossustenta. No Brasil não. Eles pagam com dinheiro público mesmo. Eles pegam dinheiro público, seja do PL, quando era o PSL, o partido do Bolsonaro era o PSL. Então, os partidos usam dinheiro público do fundo partidário para financiar esse evento. É Brasil, né? Esse pessoal aí que fala de menos Estado usando o dinheiro do Estado para fins aí eleitoreiros. E aí, o Eduardo Bolsonaro foi lá, tava lá o Milei, tava lá o Trump. Eu sempre falo, o Eduardo Bolsonaro, ele é o braço internacional aí da família. Então, quem faz a conexão da família Bolsonaro com os fascistas do resto do mundo é o Eduardo. E aí, ele publicou esse vídeo aqui nos stories. Vamos lá, Eduardo Bolsonaro com vocês. O voo, ele está atrasado em 11 horas, e então ele só decola amanhã de manhã, e por esse motivo a gente não vai conseguir chegar a tempo da manifestação, tá? A gente agradece a força de todos vocês, a gente fez a nossa parte, mas infelizmente não existe um voo hábil, mesmo com escala, que dê tempo para a gente chegar aí no Brasil. Por isso que acontece, mas de qualquer maneira foi um sucesso aqui nos Estados Unidos. Foi um sucesso, né? Ele foi lá bajular
Então, se hoje alguém der um chutão ali nas partes íntimas do senhor Donald Trump, você vai quebrar todos os dentinhos do Eduardo Bolsonaro, que foi lá lamber Donald Trump e o Milei. Foi lá bajular os dois e fazer contato aí, implorar para o resto da extrema-direita mundial para que eles ajudem a família Bolsonaro e dizer que eles estão para ser presos. É isso que foi fazer o Eduardo lá, viu? Ele foi dizer, ó, gente, tá ruim a coisa no Brasil, a gente tá para ser preso, qualquer coisa que vocês possam fazer para ajudar, façam, porque é agora ou nunca. Esse é mais ou menos o recado que estão mandando os bolsonaristas para o exterior. Começaram a mandar esse recado lá atrás, em novembro, quando o Eduardo Bolsonaro e mais alguns parlamentares extremistas foram aos Estados Unidos, no dia 15 de novembro, bem na semana que estava tendo Black Friday, foram lá com dinheiro público, né, sabe para quê, né? Para comprar coisas. O muambeiro aí, o Eduardo, assim, bem que não sei se era muamba que ele estava comprando, que ia parar na papuda, mas você vê que muamba também gosta, o Eduardo, né? Pois bem, e agora eles estão indo além, estão falando que, ó, agora já era, agora vão prender todo mundo, então faça alguma coisa. Foi lá pedir arrego. Porém, justo no dia mais importante, que era o dia 25 de fevereiro, que era o dia que o Jair Bolsonaro precisava. Então ficou ruim, pegou mal entre os bolsonaristas o fato de que o Eduardo, que dos filhos do Bolsonaro, tem uma ala do Centrão, que ele é o que mais articula com essa ala, que é uma ala ligada ao PL de São Paulo. O Flávio está mais ligado a alguns partidos, principalmente ao PL do Rio de Janeiro. E aí o Eduardo não vai, simplesmente abandona. Então aí você tem aí um climão com a Michelle. Alguns dizem que talvez o Eduardo não tenha ido porque ele está brigado com a Michelle, porém o voo dele estava realmente atrasado. Muitos culpando o Eduardo, porque quem manda ele ter um voo aí na noite anterior? Quer dizer, ele ia voar 9h30 da noite, ele ia chegar no Brasil 9h30 da manhã, aí ele ia chegar no Brasil já todo cansado, descansar um pouquinho para 4 da tarde, nem 4, eles chegam antes, 3 da tarde tá lá no evento, quer dizer, corrido, né? Podia ter um voo mais cedo, podia ter ficado um dia a menos nos Estados Unidos, podia ter se precavido, não fez. O voo atrasou, tá trazendo muito voo ultimamente, muito voo mesmo. E aí, não só no Brasil, no mundo inteiro tá tendo muito atraso de voo. E aí, teve atraso e... faltou. Só que aí, como não dá pra coisa melhorar, só piora aí no bolsonarismo, teve um outro. Esse é amigo do Flávio, esse é amigo do Eduardo, amigo de todo mundo, que eu vou te mostrar aqui. Este criminoso aqui já tinha sido avisado que ele ia ser barrado, tá? Ele foi avisado que ele seria barrado. Tô falando aqui do senador Marcos Duval, já ele volta a aparecer no vídeo. Tá aqui o Marcos Duval. Aí o cara tá falando, levanta a mão pra gente ver quem é você. Só que o cara que tá filmando, imbecil, que tá em cima do trio elétrico, quer dizer, a gente dá risada por um negócio que eles mesmos filmaram. O cara que tá filmando, amigo do Marcos Duval, não sabia que o Marcos Duval já tinha sido barrado tanto pelos advogados do Bolsonaro quanto pelo Malafaia. Os advogados do Bolsonaro deram para o Malafaia alguns nomes que serão barrados. O Nicolas era um deles, outro dos nomes era o Marcos Duval. Não sabemos outros, mas foram alguns. O Marcos Duval, porque, segundo aí o pessoal aliados do Bolsonaro, e provavelmente o próprio Bolsonaro, pegava mal. O Marcos Duval, ele tentou grampear o Alexandre de Moraes. O Marcos Duval, ele passou a utilizar um celular fake, um celular em que ele tinha conversas com pessoas, com autoridades, conversas fake. Então ele falava de eventos que não aconteceram, ficava todo mundo, pô, o que esse cara tá falando comigo? Imagina você que está me assistindo é um deputado ou uma deputada, chega um senador e fala com você, muito boa a reunião ontem. Não me encontrei com esse fulano, que cara maluco. Pois bem, ele mandava mensagens assim para as pessoas, por quê? Porque depois ele entregou o celular para a Polícia Federal. Então, para despistar a investigação, ele trocava mensagens fake. Só que o que ele não imaginava é que logo depois dele apresentar o seu celular voluntariamente à Polícia Federal, um celular cheio de conversa fake, a polícia foi lá e pegou o celular dele. Quando a polícia pegou o celular dele, aí ele passou a ter taquicardia, ataque cardíaco, falou que estava com palpitações, se internou lá no Senado, lá no pronto-socorro do Senado. Esse é o Marcos Duval. Aí esse mesmo Marcos Duval, que tentou grampear o Alexandre de Moraes, que deu um celular com conversas fake, a Polícia Federal já pediu a prisão dele, tá? O Alexandre não autorizou na época. O Alexandre falou, não, prisão não, faz a busca e apreensão e tudo mais, mas prisão não, mas foi pedida a prisão dele, tá? Pela Polícia Federal. Aí ele tentou ir lá no trio e falaram, não, você não, vai pegar mal, já vai pegar mal a manifestação em si, mas com você não dá. No caso, o Nicolas bateu o pé
O Malafaia bateu o pé pro Nicolas, mas pro Marcos Duval não. Ele concordou que não deveria entrar. E o Marcos Duval ficou lá tentando entrar, foi lá embaixo, aí saiu em toda a imprensa. Marcos Duval foi barrado no trio. Só que a notícia de que ele seria barrado já estava no dia anterior. Eu nem fiz vídeo aqui porque é um zero à esquerda do Marcos Duval hoje. Ele é um cara que tá esperando ser preso. Essa é a vida do Marcos Duval. Ele espera ser preso. Qualquer dia aí chega. Mas não, ele, cara de pau, tentou insistir. Já tinha sido avisado que ia ser barrado, mas não, pô, vou insistir, vou lá. Daí deu ruim, barrado aí, passou o vexame. Então tá aí, ó, mega manifestação, dizem eles, mas o que foi maior que a manifestação é o climão que ficou na família e na extrema-direita, viu? Péssimo pra eles. Enquanto isso, o gado bolsonarista cada vez mais irritado com a covardia do Jair Bolsonaro. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!